Bom dia, meus amores, tudo bem? Gente, algumas semanas atrás nós iniciamos o estudo da composição do gênero textual fábulas. A Pro falou para vocês que as fábulas elas podem ser escritas em versos ou em prosa. Nós já sabemos que os textos em versos são textos que são escritos em pequenas linhas e muitas vezes estruturados a partir de estrofes. Já os textos em prosas são textos que são estruturados, que são escritos a partir de um parágrafo ou de parágrafos. Hoje a prova vai trazer para vocês como é que se dá a estruturação de um parágrafo, como é que nós estruturamos um parágrafo, tá bem? Então, nossa temática de hoje, parágrafo. E aí a Pro trouxe um fragmento de uma crônica, de uma fábula chamada O Rato do Campo e o Rato da Cidade, para que nós possamos visualizar como é que se estrutura um parágrafo. Então, olha só, os parágrafos eles serão estruturados sempre da seguinte maneira. Serão sempre iniciados com a primeira letra maiúscula e com recuo da margem. Então, os parágrafos são textos que são escritos de uma margem até o final da outra e sempre parado ou finalizado através de uma pontuação. Lembrando que todo parágrafo ele é sempre escrito e iniciado com letra maiúscula, obrigatoriamente. Não existe parágrafo escrito com letra minúscula, com inicial minúscula. Então, todas as vezes que eu for iniciar um parágrafo, eu tenho que iniciar a escrita desse parágrafo obrigatoriamente com a letra maiúscula. Uma outra característica do parágrafo é que ele vai estar sempre apresentando um recuo. Ele nunca vai estar, o início do parágrafo nunca vai estar colado na margem. Então, todas as vezes que eu for escrever um parágrafo, ele vai estar recuado, afastado da margem. Alguns parágrafos podem trazer no seu início um ponto de travessão. É normal, gente. Antes de iniciar o parágrafo, a gente dá o recuo da margem e apresenta o ponto de travessão. Então, olha só, a Pro colocou 3 parágrafos aí dessa fábula e fez questão de colocar os 3 com cores distintas, usando cor de fonte distinta. As letras estão com cores distintas. Então, observem que cada parágrafo eles começam com letra maiúscula, estão afastados na margem e são sempre finalizados a partir de uma pontuação. Então, a estrutura do parágrafo vai ser essa. Afastar da margem, dar o recuo da margem, como vocês podem ver aqui nos 3, ó. A margem seria aqui, onde é que começa o parágrafo. Tá vendo que a palavra que vem embaixo, ela já está mais colada na margem? Porque a sequência do texto em prosa, ela vai virar sempre aliada à margem. A única coisa que eu vou dar o recuo é o início de cada parágrafo. E aí a Pro trouxe uma outra fábula para que vocês possam analisar o recuo. Tá vendo? Suponhamos que a margem seja aqui e vai ter sempre o recuo, tá vendo? Aqui, ó. Todas as vezes que eu tiver um recuo, eu tenho um novo parágrafo. Mas existem algumas situações aí nessa fábula que eu consigo visualizar letras maiúsculas, eu consigo visualizar um ponto, consigo visualizar letras maiúsculas, mas está sem recuo. Simples, gente. Quando a gente encontra letra maiúscula depois de um ponto na próxima linha e sem recuo, aqui não é um parágrafo, é um ponto de continuação. Como aqui não havia mais espaço para a escrita, passou-se para a próxima linha. Então, todas as vezes que eu encontrar uma letra maiúscula e que não tiver recuo,
Eu estou falando de ponto de segmento, a sequenciação do texto que está acima, tá bem? Tá vendo? Então, vamos lá. Eu deixei esse texto aí para vocês e vamos observar, vamos identificar por quantos parágrafos é composto esse texto. Como é que eu vou fazer a identificação do parágrafo? Primeiro eu vou olhar logo o recuo. Então, a partir do recuo de cada parágrafo, eu vou saber quantos parágrafos existem naquele texto. Então, vamos lá. Primeiro, um recuo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 com esse aqui. Então, nesse texto aqui, eu tenho 7 parágrafos. Todas as vezes que a Pro pedir para vocês identificar quantos parágrafos existem no texto, vocês vão observar quantos recuos tem, quantos recuos tem. A partir dos recuos, a gente consegue visualizar o quantitativo de parágrafos. A Pro deixou uma proposta de atividade para vocês, que vai trabalhar tanto a interpretação de fábula quanto a questão dos parágrafos. A fábula que vai estar lá na atividade de vocês é essa fábula, A Formiga e a Pomba. Vocês vão fazer uma interpretação dessa fábula e, posteriormente, a prova vai pedir que vocês identifiquem o quantitativo de parágrafos e que vocês localizem alguns parágrafos dentro da fábula. Tem uma determinada questão que a Pro pediu que vocês enumerassem os parágrafos. Então, o que é que vocês vão fazer? Em cada parágrafo, vocês vão colocar o número. Primeiro parágrafo, 1. Segundo parágrafo, 2. Terceiro parágrafo, e assim por diante. Então, do lado de cada parágrafo, vocês vão colocar um número, uma sequenciação de números. Também nessa atividade, a Pro vai pedir que vocês identifiquem, que vocês localizem alguns parágrafos específicos. E lembrando que, para identificar um parágrafo, a primeira coisa que eu vou observar é o recuo. Se tem um recuo no início aqui, é um parágrafo. Gente, eu vou deixar a atividade para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bem? Beijo, tchau, tchau.